Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que o secretário americano... meus amigos, parece que a coisa está ficando apertada para o lado do Alexandre de Moraes. O secretário americano, então, disse que a punição para o Alexandre de Moraes está a caminho. O Alexandre de Moraes será punido pelos Estados Unidos da América. E muito em brevemente isso vai acontecer. São palavras do secretário americano. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí. Então, será que é só o Alexandre que vai se preocupar com o pronunciamento do Marco Rubio? Para vocês não terem dúvidas, eu vou falar para vocês o nome das autoridades brasileiras cujas violações contra cidadãos residentes em empresas americanas já foram enviadas e documentadas ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. E como eu tenho por hábito não mentir, ou pelo menos tentar não mentir, eu não posso jurar algo que não é verdadeiro. Eu amo a América, eu amo. Esse é o país mais espetacular do mundo. É o país da minha mulher, é o país das minhas filhas, é o país que eu vivo há mais de 11 anos, é o país da qual a cultura eu bebi. É o país mais justo, mais livre, mais próspero, mais poderoso que esse mundinho aqui finito já teve. Mas eu sempre vou ser brasileiro, em primeiro lugar. Sempre vou ser brasileiro em primeiro lugar. O que não significa que eu não vá gozar das proteções constitucionais que a jurisdição dos Estados Unidos dão a mim. Eu sou uma pessoa de coração dividido, mas o Brasil está sempre em primeiro lugar. Continua a nota do Marco Rubio. Deixa eu, enquanto isso, colocar aqui. Primeiro, passamos das 61 mil pessoas nos assistindo. É igualmente inaceitável, diz Marco Rubio, que as autoridades estrangeiras exijam que as plataformas de tecnologia americanas adotem políticas globais de moderação de conteúdo ou se envolvam em atividades de censura que vão além da sua autoridade nos Estados Unidos. E aqui outro parênteses, mas a gente pode fazer análise de casos específicos. Primeiro, mais evidentemente, o caso do X, que foi retirado dos Estados Unidos por ordem do Alexandre de Moraes, quando o X se recusou a cumprir as ordens e quando se retirou do país para não ter que estar mais sujeito à legislação brasileira. Foi retirado do país. Claro que o caso do X é icônico, mas há uma ênfase no caso do Rumble e da Trump Media, que se recusaram também a cumprir ordens do Alexandre, que foram comunicadas de forma ilegal, segundo a juíza federal dos Estados Unidos, e como consequência foram banidos do Brasil. Ora, riram do processo que foi movido contra o Alexandre aqui nos Estados Unidos? Vocês entendem aonde nós estávamos querendo chegar? Uma conta a hora chega. Há, por exemplo, uma manifestação da Meta dizendo que cumpriu o pedido de fornecimento de informações do Alan dos Santos dentro do território americano, mas que aquilo violaria a jurisdição extrapolaria a jurisdição do Alexandre de Moraes e havia sido comunicado de forma equivocada, que deveria ter sido feita por carta rogatória. Ora, vocês entendem que uma hora a conta chega? Ora, vocês entendem por que eu estou nos Estados Unidos obrigando o Alexandre de Moraes a me julgar a revelia? Vocês entendem que há uma estratégia toda por trás disso? Entendem o peso, a coragem que o Alan dos Santos teve ao enfrentar o Alexandre de Moraes tem? Vários desses casos foram por causa do Alan dos Santos, famigerado Alan dos Santos. Agradeçam a Alan dos Santos. Agradeçam a Alan dos Santos. Se ele não articulou, se ele não tem de fato participação na articulação dessas ações, porque não é dever dele, não é a praia dele, ele sem dúvida nenhuma foi o que mais sofreu. Continua a nota. Não toleraremos
invasões da soberania americana, especialmente quando tais invasões prejudicarem o exercício do nosso direito fundamental à liberdade de expressão. Essa política de restrição do visto está de acordo com a seção 212 da Lei de Imigração e Nacionalidade, que autoriza o secretário de Estado a tornar inadmissível qualquer estrangeiro cuja entrada dos Estados Unidos teria consequências diversas potencialmente graves para a política externa dos Estados Unidos. Certos membros da família também podem ser cobertos por essas restrições. E aqui há um paralelo, um breve parêntese, ao post que fez o Space Liberdade e que outras pessoas que desconhecem. O Space Liberdade, eu estou começando a achar que eles talvez tenham uma outra agenda. Eu sempre dou moral para eles, publico as coisas dele, republico o post, dou vídeo aqui para eles com crédito, etc, etc. Mas estou começando a achar que talvez eles tenham uma outra agenda que eu ainda não decidi, ainda não apurei exatamente qual é, mas eles são meio esquisitos. Fizeram um post como se isso fosse uma política americana que não tivesse nenhuma mudança, uma política americana desde sei lá quando, 2008, 2011, sei lá quando que eles disseram que é. Meus filhos, vocês só esqueceram de avisar o Marco Rubio. Só esqueceram de avisar o Marco Rubio. É óbvio que houve uma mudança. É óbvio que a mera censura de cidadãos americanos não era uma razão para cancelamento de visto. Tanto não era que existe um projeto, que é o No Censorship on Our Shores Act, que estava na Câmara dos Deputados e que agora perde até um pouco do objeto, porque já se tornou uma política do Departamento de Estado. Exatamente o mesmo efeito. Mas eu quero fazer feito esse parêntese, eu não sei se Space Liberdade é MBL, não. Não sei quem está por trás, não vou fazer aqui comentário leviano, mas cheirinho de outra agenda. Vamos fazer um checklist com vocês. Vejam o trecho da nota. Em alguns casos, governos estrangeiros tomaram atitudes flagrantes de censura contra empresas de tecnologias americanas, blá, blá, blá. Pensem o seguinte, será que isso se encaixa, no caso do Brasil, a atitude flagrante de censura contra empresas de tecnologia americanas? Censura contra cidadãos e residentes nos Estados Unidos. Sei lá, derrubar o meu canal de 1 milhão de inscritos, cancelar meu passaporte, bloquear minhas contas bancárias, colocar o Elon Musk no inquérito, talvez deter o Jason Miller, assessor direto do Trump, cidadão americano, ilegalmente por ter se encontrado com o presidente Bolsonaro. Aliás, nós temos aí o tweet do Jason Miller, não temos? Temos. Diz o Jason Miller. Ele compartilha o post do Marco Rubio e diz assim: compartilhe isso com a pessoa que imediatamente vem à sua mente quando você lê isso. Ok, eu vou começar. Olá, Alexandre. Ele talvez não saiba que o Alexandre excluiu a conta dele no X. Ficou feio. Se há alguma dúvida, é que eu acho que o pessoal do Space Liberdade, o Jason Miller não ouviu o pessoal do Space Liberdade. Deve estar equivocado o Jason Miller, quem tem razão é o pessoal do Space Liberdade. Eu acho que se havia alguma dúvida da mudança de paradigma, bom, e parece que o Gilmar Mendes estava errado sobre a possibilidade de retaliação, né? Aliás, essa política se aplica a familiares. Eu não sei se Viviane Bastos de Moraes continua com o visto dela também ou não, porque o Alexandre diz que não tem visto. O Alexandre fica dizendo, não, Alexandre não tem visto. Cadê a foto do Alexandre com a orelha do Mickey? Essa foto tem que estar em todos os programas. A partir de agora, todos os programas eu quero a foto do Alexandre com a orelha do Mickey. Essa foto é muito boa. Não teremos mais uma versão atualizada sem cabelo dessa foto. Não teremos mais. Mas para ser absolutamente justo, o Alexandre não foi o único nesse processo. Nos atos de censura a empresas americanas, em primeiro lugar, existe um aspecto global dessa censura. E isso é um componente muito interessante. O Brasil não foi o único país afetado nesse tipo de coisa. Todas as minhas reuniões dentro da Casa Branca, dentro do Departamento de Estado, as pessoas falam, cara, a gente está ouvindo histórias parecidas do mundo inteiro. A do Brasil é a mais assustadora e a mais bem catalogada. E é por isso que vocês veem o Jason Miller
se dirigindo especificamente ao Alexandre. Mas há um movimento de censura global que eu tenho feito questão há mais de 2 anos de conscientizar vocês no Brasil a respeito desse movimento. Então, teremos sim, vamos falar sobre isso mais tarde, pessoas na Europa sendo alvo, pessoas no Canadá sendo alvo e por aí vai. Agora, no Brasil, não é só o Alexandre. Nos atos de censura a empresas americanas, por exemplo, eu me lembro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal ter sido unânime em decidir pelo bloqueio do X no Brasil, não foi isso? Flávio Dino, que diz que não precisa, que vai para as praias maravilhosas do Maranhão, tá tudo certo. Cristiano Zanin, esse gostava. Luiz Fux, que nós tentamos o máximo possível preservar, porque tem sido uma voz dissonante, mas existe uma coisa que talvez seja impossível. E a ministra Carmen Lúcia, todos acompanharam a decisão do Alexandre de censurarem uma empresa de tecnologia americana no Brasil. Esses mesmos ministros também foram unânimes em apoiar o Alexandre na suspensão do Rumble no Brasil, que continua até hoje, está em vigente. Então, será que é só o Alexandre que vai se preocupar com o pronunciamento do Marco Rubio? Para vocês não terem dúvidas, eu vou falar para vocês o nome das autoridades brasileiras cujas violações contra cidadãos residentes em empresas americanas já foram enviadas e documentadas ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eu vou dizer, parece que o Departamento de Estado vai liberar uma lista hoje de quais são as autoridades que foram alvo imediato. Significa que outras não sejam alvo? Não. Significa que os nomes que eu enviei e documentei as violações vão estar nessa lista? Não. Não tenho ideia. O fato é que a única forma de alguém hoje saber se pode ou não entrar nos Estados Unidos é tentando viajar. E pode ser que consiga até embarcar, porque o visto ainda vai estar no passaporte. Mas quando chegar naquele cara chato pra cacete, que fica na imigração te perguntando, lendo teu passaporte fazendo pergunta, é deportado de volta. E eu sou um homem de sonhos modestos. Eu sou uma pessoa que sonha em ver as minhas filhas crescendo, em conseguir, ter liberdade de expressão. Eu não almejo bens materiais, não tenho desejos de poder, de cargos políticos. Eu tenho sonhos modestos. Já realizei vários dos meus sonhos. Mas um sonho que eu tinha era ver um Paulo Gonet da vida entrando para dar uma palestra em Nova York e voltando para casa. Ia ser bom demais. Ia ser satisfatório. Ia ser justo. Não sei o que vocês acham desses sonhos. Eu fico até um pouco excitado, os mamilos ficam entumecidos aqui, ó. Coisa gostosa. Mas qual foi a lista que eu enviei para o Departamento de Estado devidamente documentada? A lista contém os seguintes nomes, e eu peço que cada um deles, ou qualquer um deles, tentem viajar para os Estados Unidos. A lista inclui Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Paulo Gonet Branco, Andrei Rodrigues, Fábio Schor, Ricardo Lewandowski e Rodrigo Pacheco. Volto a dizer, como o Departamento de Estado normalmente não faz avisos sobre cancelamentos individuais de visto, a única maneira é quando um deles tentar vir aos Estados Unidos, igual aquele Converscote que teve semana passada, que eu tentei tanto que esse negócio saísse antes, gente. Vocês soubessem como eu estava nos bastidores, enchendo a paciência dos caras, falando, os caras estão em Nova York, pô, essa é a semana, mas eu não consigo fazer o Departamento de Estado andar no ritmo que eu gostaria, né? Eu queria ter tido esse grande anúncio para vocês com eles aqui nos Estados Unidos, mas não aconteceu. Então, não sei, Barroso, aquele apartamento lá, tá no nome da Telelub, LLC, do Bernardo Barroso, aquele apartamento tá rolando ainda? Não sei, tá rolando? Não vai rolar mais de vir. Vi o Mickey e tal, volta a foto do Alexandre de Mickey. Não vai rolar mais. Não vai rolar mais. E eu digo a vocês,
E essa foi uma lista que eles me pediram e que eu submeti ali meio que de bate-pronto. Eu tive poucas horas para submeter essa lista. Mas nós estamos trabalhando para submeter uma lista mais ampla que incluirá outros nomes, como, por exemplo, agentes da Polícia Federal. Nós temos mapeados todos os agentes da Polícia Federal e delegados que participaram das ações de censura. Agora a gente só precisa separar quem que atuou nos processos envolvendo cidadãos americanos e quem não atuou. Os dois, por exemplo, juízes auxiliares lá, o Marcos Vargas e o Ayrton Vieira. Você viu aí no vídeo que o secretário americano saiu da boca dele. O secretário americano disse que o Alexandre de Moraes tem grandes possibilidades de ser punido, de ser sancionado, sanções virá contra o Alexandre de Moraes por conta das suas arbitrariedades no Brasil. Ou seja, as suas arbitrariedades contra os direitos de pessoas, o direito individual das pessoas, principalmente de cidadãos americanos ou residente nos Estados Unidos ou que são ou fora dos Estados Unidos também, não é isso? Mas que são cidadãos americanos. Pois bem, e que sanções são essas, né? Que punição é essa? Ou que punições são essas? Bom, Alexandre de Moraes, cara, até você ver a gravidade do negócio. Até a Globo News está comentando sobre o assunto. Tem jornalista da Globo News, que inclusive mora nos Estados Unidos, o Guga Chakra, né? Defendendo o Paulo Figueiredo, defendendo o Rodrigo Constantino, né? Falou até sobre o Alan dos Santos, que era o malvadão da história aí, até uns dias atrás. E agora tem jornalista da Globo News defendendo esses caras. Esses caras sempre foram atacados por esses jornalistas aí, entende? E assim, agora eles estão sendo referência, né, para se discutir uma questão referente às sanções ao Alexandre de Moraes. Pois bem, essas sanções, segundo alguns jornalistas estão falando aí na mídia, principalmente eu vi o Guga Chakra falando sobre isso, que é um jornalista da Globo, né, que mora lá nos Estados Unidos. Ele disse que pode vir em sanções como o Alexandre de Moraes não ter cartão de crédito, por exemplo, não poder abrir conta em banco, ou seja, o cara vai ficar sem as principais bandeiras de cartão de crédito. E hoje todo mundo sabe que as transações bancárias é feita justamente pela questão digital, né? Meio que nem tem grana mais em espécie, né? Tem, mas as pessoas meio que não usam mais, não tem o hábito mais de estar usando. E aí o Alexandre de Moraes uma das sanções pode ser essa questão do Alexandre de Moraes perder, não ter o direito mais de ter conta em banco, de não ter cartão de crédito, de ter o seu visto confiscado, retido, perder o seu passaporte, né, passaporte americano. Então são sanções que vai deixar o Alexandre de Moraes em maus lençóis, e são sanções que pode vir a acontecer. Quando que isso vai acontecer? Bom, ninguém sabe. O secretário americano disse que tem grandes possibilidades, né, disso acontecer em breve, mas de fato ninguém sabe quanto de possibilidade qual a porcentagem que será possível que isso aconteça, né? Porque 70%, 80%, 90% ou 100% de certeza que isso vai acontecer, isso aí ninguém sabe. Isso aí
como o secretário disse, né, o Marco Rubio lá, ele falou que está sendo analisado e com muita possibilidade de acontecer, dessas sanções vir a acontecer para o Alexandre de Moraes por conta das suas ações aqui no Brasil, por conta das suas ações com pessoas, por conta das suas ações com empresas americanas. Não vamos esquecer das empresas americanas que o Alexandre de Moraes meio que bate de frente aí. E é isso. O que nos resta fazer é esperar para ver os próximos passos aí do que vai acontecer do posicionamento de decisão dos Estados Unidos com relação ao senhor Alexandre de Moraes. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve!